Olá, meus amigos. A história, que eu diria, não é história, não, é o depoimento do brasileirinho de hoje, vai te esclarecer, você como membro da igreja mórmon ou ex-membro, ou você, e para você também que é membro de qualquer outra igreja, na qual você vê semelhança ao mormonismo. Você que é membro da igreja e escuta nós nos referirmos à Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias como uma seita, você vai entender de onde nós tiramos esse conceito, tá? Então presta atenção que vai ser muito educativo, tá? O depoimento de hoje, ele fala o seguinte: Olá, gosto muito dos seus vídeos. Estou aprendendo muito sobre os Mormons. Nunca entrei na igreja deles. Aqui na cidade onde moro, no Maranhão, não tem templo e nem nas redondezas. Nos últimos tempos, fiquei muito decepcionado com as Testemunhas de Jeová, religião na qual eu cresci, e me desliguei aos 17 anos de idade, mas retornei na pandemia. Assistindo seus vídeos, percebi o quanto essas duas religiões são parecidas. E digo mais, são irmãs. Apesar da doutrina ser diferente, o modo de vida delas é praticamente idêntico. Ele tá certo na percepção dele, tá? As Testemunhas de Jeová acreditam que ela é a única religião verdadeira. Agora ele começa a listar semelhanças entre Testemunhas de Jeová e mormonismo, tá? Então, número 1 é esse. Acreditam que ela é a única religião verdadeira. Apesar de boa parte das religiões afirmarem isso, as TJs são exclusivistas e ensinam aos membros que só elas têm a verdade bíblica. Número 2. É terminantemente proibido aos membros pesquisarem o passado das Testemunhas de Jeová em fontes externas. Somente é aceitável nas publicações da religião. Número 3. Qualquer membro que fizer tais pesquisas e se a dianteira, ou seja, os anciões, souberem, podem chamar a pessoa para um bate-papo na sala B. Ela pode ser disciplinada ou até expulsa. Só por pesquisar sobre as Testemunhas de Jeová em fontes externas, fontes não autorizadas pela igreja. Isso te soa familiar como mormon ou ex-mormon? Não é coincidência. Número 4. Membros que deixam de acreditar na religião são chamados de apóstatas. Número 5. Tais ex-membros são desassociados, são tratados como as piores pessoas que existem na Terra. Não se fala um oi aos desassociados. As TJs tratam os desassociados de modo geral como se eles não existissem. Ignora a Rose Latina que tá. Me ignora. Número 6. É terminantemente proibido discordar dos líderes, o corpo governante, uns 7 idosos que moram nos Estados Unidos. Então a Igreja Mórmon tem os 15, que eles chamam de primeira presidência e quórum dos 12, os TJs têm 7, que eu acredito que representem o mesmo poder para eles, que os 15 aqui representam para o mormonismo, tá? Quem discordar deles estará discordando do próprio Jeová, Deus. A pessoa que discorda é desassociada por apostasia. As TJs dizem que a obra que eles fazem é voluntária, mas obrigam o publicador a relatar horas todo final de mês. Missão também para os membros da Igreja Mórmon é voluntária a missão, né? Apesar de ser mandamento, ninguém é obrigado aí, né? Mas você também tem que prestar conta dos números. E tem os 60 horas por semana ali para estar trabalhando. Número 8. Todas as construções dos salões do reino, salões de assembleia e betéis, eu não sei o que é isso, né? Pelo mundo, são feitas pelos próprios irmãos. Não se paga mão de obra. O dinheiro das reformas é custeado pelos irmãos locais. E se for preciso se deslocar para algum salão em outra cidade, a pessoa deve custear os gastos com transporte e hotel. 9. Jovens que saem da religião são vistos como pessoas imorais que vão cair na gandaia e viver uma vida libertina.
10. TJs sentem medo e culpa. Medo do Armagedon e culpa de estarem fazendo pouco. Número 11. As TJs são sempre exortadas a fazerem mais pela obra mundial. Parece que tudo que se faz é pouco. Eu fiz 10 horas de pregação e meu instrutor me acha fraco. As TJs têm um sentimento de insatisfação. Desculpa. Para elas, Jeová sempre espera mais da pessoa. Eles usam um slogan que diz: servir a Jeová mais e mais. Se um irmão tem um trabalho secular puxado e perde reunião, é orientado a deixar tal emprego e procurar outro. 12. Demonizam a faculdade. O membro que estuda é taxado de fraco e está visando bens materiais. 13. Monopolizaram Jeová, Deus. Fora da religião, ninguém consegue servi-lo. Tratam Deus como propriedade deles. 14. São orientados a vigiar uns aos outros. Alguém que observar outro fazendo algo errado deve contar aos anciões, não sei, para não sofrer culpa de sangue. Já vi moças que saem na rua com uma roupa um pouco decotada e ficam vigilantes, olhando para os lados, com medo de serem vistas pelos outros membros. Familiar isso para você? Irmãs solteiras são orientadas a procurarem esposos com cargo na congregação, observando primeiro a espiritualidade, depois a beleza. E, finalmente, nas TJs tem alto índices de depressão e síndrome do pânico. Eu lembro que aos meus 21 anos, quando não participava mais, acordava à noite assustado, com medo do Armagedon, e abria a janela do quarto para olhar para o céu. Depois fiquei sabendo que não era só comigo. Existem mais semelhanças, tá? Obrigada pelo canal no YouTube. Obrigada a você, meu querido, por ter a consideração de sentar e listar as semelhanças que você vê entre o mormonismo e Testemunhas de Jeová. E essas semelhanças não são coincidências, tá? A gente vai entender por quê em um minutinho. Então tá. A igreja mórmon é a única verdadeira na face da terra. TJs acreditam na mesma coisa. Você não pesquisa o passado da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em canais aqui no YouTube que te mostram fontes de pesquisas e nenhum outro site ou fonte não autorizados pela igreja. Se você fizer essas pesquisas, no caso deles aqui, eles vão ser chamados para um bate-papo na sala B. O bispo vai te chamar para conversar contigo. O que está acontecendo, irmão? É ou não é? Se você se afastar da igreja mórmon, você também é chamado de apóstata, porque você se afastou da verdade. É, a verdade que eles impõem para você. Você também não pode discordar dos líderes mórmons. Se você discordar aqui de qualquer um dos 15, você tá discordando Deus e Jesus Cristo. Não. O que eles falam é escritura. Não importa o que seja, o que eles falam é escritura. Tá, tudo bem. Eles também fazem as pessoas acreditarem nas Testemunhas de Jeová que o trabalho que você faz é voluntário, mas eles te cobram horas. Eles ficam de olho no que você está fazendo. Na igreja mórmon você é chamado de sentado dos últimos dias. Se você não arregaça as mangas e fala da igreja para as pessoas e trabalha no teu chamado com dedicação e está sempre, né, envolvido, você é sentado dos últimos dias. Quem é que quer esse rótulo? Então você vai lá e coloca a mão na massa, né? Eles aqui, no caso da Testemunha de Jeová, se eles têm que viajar para uma outra cidade, eles têm que custear os gastos. Caravana ao templo, sai do teu bolso o dinheiro, né? Se não tem templo na tua cidade, você tem que viajar, que foi meu caso por muitos anos, você tem que pagar. A igreja não paga para você, você está indo lá trabalhar para a igreja no templo dela, mas quem paga é você. Jovens que saem da religião, agora eles vão ser imorais e viver uma vida libertina. Ih, teu filho vai cair no mundo se ele sair da igreja. Ih, droga, sexo, ih.
Os TJ sentem medo e culpa. Eles têm medo do Armagedon e culpa de estarem fazendo pouco. No caso do mormonismo, você tem medo de perder a tua exaltação, porque Jesus Cristo está chegando. Segundo Joseph Smith, já era para ele ter chegado no século XIX, mas ele errou. Por que será, né? Então, os mormons estão sempre esperando pela segunda vinda de Jesus Cristo. Então, eles têm medo de não estarem preparados. E a culpa por estar fazendo pouco também sempre existe. Você nunca é bom o suficiente para a igreja mormon. Presta atenção, porque nada disso é coincidência. Se você tem um emprego, segundo ele aqui, que você tem que trabalhar no domingo e você vai perder reuniões, eles exortam você a procurar um outro emprego. Na igreja mormon a mesma coisa. Trabalha aos domingos, tenha fé, sacrifica, larga esse emprego. O Senhor vai te abençoar com um emprego melhor, em que você não precise trabalhar aos domingos. Por que eles te querem lá no domingo? Eles não querem saber se aquele emprego está sendo excelente para você e para a tua família. Não importa, as tuas necessidades são irrelevantes. O importante é que eles precisam de você lá na igreja, como número, como mão de obra gratuita, como aumentando a frequência. Deixa aquele emprego. Não trabalha aos domingos. Eles aqui demonizam a faculdade. E o membro que estuda é taxado de fraco e está visando bens materiais. Na igreja mormon, não necessariamente é assim. Eles incentivam você a estudar, mas primeiro vai para a missão. Prioridade é a igreja, depois a tua vida. A tua vida tem que girar em torno das necessidades e interesses da igreja. Claro que você vai fazer faculdade, você tem que ser autossuficiente, mas primeiro vai para a missão. E quando chegar da missão, a tua prioridade não pode ser faculdade, tem que ser casamento e aceitar todos os chamados. Paralelamente a isso, se você puder fazer faculdade, bom para você. Mas primeiro vem servir a gente. Primeiro vem trabalhar aqui para nós de graça, porque a gente precisa crescer. Monopolizaram Jeová Deus, eles falam aqui. No mormonismo, o Deus do cristianismo, para eles, é chamado de Pai Celestial. E é ele que vale, as regras dele são as regras que valem de nenhum outro Deus, digamos assim. No mormonismo, se você se veste fora dos padrões, principalmente no caso das mulheres, e você tá andando na rua, você tá de olho para ninguém da igreja te ver. Porque se te ver, o presidente da Sociedade de Socorro vai ficar sabendo, se você for adulta, o presidente das moças vai ficar sabendo, se você for da organização das moças. Bispo vai ficar sabendo. Eles ficam de olho, você tem que estar vivendo ali na linha, tá? As irmãs solteiras têm que procurar esposos com cargos na congregação, primeiro espiritualidade, depois beleza. No mormonismo, você tem que se casar com um ex-missionário. Se não for ex-missionário, pelo menos membro fiel da igreja, portador fiel do sacerdócio. Você tem que ficar ali dentro, casar, criar tua família ali dentro. E obviamente que com tudo isso, ele disse que por experiência própria, ele aos 21 anos, desenvolveu depressão e síndrome do pânico. Ele disse que existe um alto índice de depressão e síndrome do pânico na religião, e que ele aos 21 anos acordava no meio da noite assustado, com medo do Armagedon. Por quê? Porque ele tinha saído da igreja. Mas o medo ficou com ele. Aí o que aconteceu? Com a pandemia, ele acabou voltando para a igreja. Porque ele não aguentou aquele medo e culpa que ele sentia por estar fora. Então tá. Nada disso é coincidência. Essas semelhanças que você vê entre mormonismo e testemunho de Jeová, você pode colocar outras religiões aqui paralelamente a essas duas e você vai ver as mesmas características. Por quê? Eu já falei aqui para você de um especialista em seitas chamado Steven Hassan. Eu fiz algumas anotações aqui que eu quero discutir contigo. Já discuti isso aqui anteriormente, mas em algum vídeo há muito tempo atrás, e muitas pessoas que estão chegando no canal não têm a menor ideia do porquê que eu falo que a Igreja de Jesus Cristo Santo nos últimos dias é uma seita. Então eu vou refrescar a memória para aqueles que já assistiram aquele vídeo e vou te contar para você que está chegando agora por que é assim. Steven Hassan, ele
Ele é um autor, um educador, PhD e terapeuta em saúde mental, especialista em seitas destrutivas. Ele também é o autor daquele livro que eu já falei para você aqui várias vezes, que está na descrição do vídeo, chamado Combating Cold Mind Control, ou seja, combatendo o controle mental de seitas. Steven Hassan, ele escreveu uma dissertação. Onde foi que eu anotei isso aqui? Me diga. Ah, tá aqui, ó. Ele publicou uma dissertação em 11 de junho de 2018, dissertação essa, na qual ele apresenta o modelo BITE. BITE é uma sigla, B-I-T-E. Modelo BITE de controle autoritário. Ele publicou essa dissertação e ele como é que fala? Expande esse conceito com muitos detalhes e exemplos nesse livro que eu te comentei. Livro esse que eu já escutei, o livro de áudio, mais de uma vez. Então tá, BITE, presta atenção comigo agora aqui. Presta atenção. A gente não tá falando aqui da Vânia, a gente tá falando de um PhD aqui, especialista em seitas destrutivas, e é considerado um ícone aqui nos Estados Unidos no estudo dessa área. B, porque eu já te falei que BITE é uma sigla, né? B-I-T-E. A letra B, em inglês, significa Behavioral Control, ou seja, controle comportamental. Seitas usam de controle comportamental. Elas vão te dizer como é que você se veste, a linguagem como é que você se expressa. Você não vai poder, no caso do mormonismo, e provavelmente Testemunha de Jeová também, você não deve ter tatuagem, você tem que se apresentar e ter uma imagem de acordo com o que eles te apresentam, te ensinam e exigem de você, se você quiser ser um membro de bom status na comunidade. Isso só para citar alguns exemplos: roupas, linguagem, a maneira como você se comporta. O I, o modelo BITE, significa Information Control, ou seja, controle da informação. Os líderes da tua igreja, no caso do mormonismo eu vou citar aqui o Oaks, porque eu já falei sobre isso no outro vídeo. Eles falam do púlpito que você não pesquisa sobre a história da tua igreja em sites não autorizados pela igreja ou em quaisquer outras fontes não autorizadas pela igreja. Se você quiser saber sobre a história dela, o passado da igreja, você tem que pesquisar somente nas fontes autorizadas por ela. Se você for ler um livro de Alex Beam, Fan Brody, esqueci Vogel, esqueci o nome dele, Dan Vogel, esses livros são anti-mormons, você não toca nesses livros. Sabe por quê, queridos? Porque esses caras que eu te citei são historiadores e escreveram os livros deles baseado em documentos que eles tiveram acesso, que dão conta da história da tua igreja, como ela realmente aconteceu. Inclusive o caráter do fundador dela, Joe Smith. Então, nesses materiais você não toca. Isso é controle da informação. T, na nossa sigla BITE. O T, em inglês, significa, não significa, mas quer dizer, né? Thought Control, ou seja, controle do modo de pensar. Eles vão internalizar em você as doutrinas da igreja como sendo verdadeiras, internalizar. Eles vão trabalhar de uma forma em que você vai acreditar que aquelas doutrinas são verdadeiras. Um exemplo bem simples. Eu recebi um testemunho do livro de Mórmon. Eu sei que o livro de Mórmon é verdadeiro. Estudo de DNA do índio americano dizendo que o livro de Mórmon não é verdadeiro. Isso é obra de Satanás. Porque eu sei que o livro de Mórmon é verdadeiro e nada nunca vai tirar esse testemunho de mim. Seitas destrutivas. Ele está descrevendo aqui nesse modelo BITE como é que funcionam seitas destrutivas, como é que elas te tornam reféns delas. Você substitui o conhecimento pelo sentimento, que eles precisam que você tenha e eles incutem em você isso. Um outro exemplo que ele cita é que essas seitas sempre estão te dando ênfase de que existe bem e o mal. Cuidado, isso é bem, é mal, bem. O que Jesus Cristo faria se estivesse na tua situação? Meu Deus, isso se torna um peso.
Até você vai assistir um filme, será que eu devo assistir? Ah, não, mas eu acho que não, porque, né, esse filme não está de acordo com os padrões da igreja. Então você está sempre se cuidando. Existe a mentalidade em seitas destrutivas, nós versus eles. Nós, como membros da igreja, somos um povo escolhido e privilegiado porque conhecemos o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo na última dispensação. Aquelas pessoas são do mundo. Nós vivemos padrões superiores aos padrões do mundo. A Vânia se afastou da igreja? Cuidado. Ela tá falando coisas no YouTube. Cuidado com ela. Melhor se afastar dela, porque ela vai te influenciar. Finalmente, a letra E. Ele usa para descrever emotional control, ou seja, controle emocional. Como é que eles te controlam emocionalmente? Você passa a ter medo de pensar por si mesmo. Lembra aquela coisa de não discutir, não se levantar contra a autoridade, não questionar? Ali você já perdeu o direito de pensar por si só. Você abaixa a cabeça e diz sim, diz amém e segue tudo que a liderança te exigir de você. Você tem medo do mundo lá fora. Eles vão te pegar. Porque você é tão bom. Você vive no mundo, mas você não é do mundo. Então você morre de medo do mundo lá fora, das influências do mundo lá fora. Eles são teus adversários. Seitas destrutivas fazem isso contigo. Você tem medo de perder a tua salvação, que no caso do mormonismo, a tua exaltação. Você morre de medo de deixar o grupo, ou seja, a igreja, e passar a ser criticado pelos teus amigos, membros. Eu perdi amigos que eu achava que fossem amigos meus, só porque eu saí da igreja, agora a Vânia não serve mais. Tem medo de mim, da minha má influência. Mais uma forma de te controlarem emocionalmente, você tem medo de reprovação. Então você procura seguir todas aquelas regras daquela seita para você ser sempre bem visto por ela. O que eu te coloquei aqui é o modelo BITE de controle autoritário. Eu diria criado, né, por Steven Hassan, para ele te fazer entender exatamente como funcionam seitas destrutivas e para você poder diagnosticar. Quando você pisar numa igreja, você que gosta e está procurando alguma, quando você pisar numa igreja, se você percebe que as pessoas se vestem da mesma forma, se expressam da mesma forma, se comportam de uma determinada maneira e tem algumas outras características como essas do modelo BITE, você acabou de entrar em contato com uma seita destrutiva que usa de controle mental para te manter refém dos interesses dela. Ponto final. Existem pessoas que vão se sentir parte de uma utopia maravilhosa, felizes, tudo certo. Deixa ela ficar lá. Mas não permita que ela tente te convencer de que você tem que fazer parte daquele mesmo grupo, porque senão tudo isso aqui, tudo isso de ruim vai acontecer contigo. Se você se batizar e sair, você vai cair no mundo, você vai perder as bênçãos e todas aquelas ameaças, você vai perder a tua exaltação, você não vai ficar com a tua família no reino celestial, porque você largou o mormonismo, por exemplo. Então, quando você entrar numa igreja, presta atenção. Se você vê diversidade na maneira como as pessoas falam, se expressam, se vestem. Se você vê uma uniformidade, opa, bandeira vermelha. Presta atenção se existem mais alguns desses sinais nessa igreja. Porque se existirem, de acordo com o Steven Hassan, não de acordo com a Vânia, você está entrando sim numa seita. Eu, com o conhecimento de Steven Hassan, ao qual eu tive acesso, e juntando isso à experiência que eu tive como membro de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias por 35 anos, eu posso afirmar para você, sem medo de errar, que trata-se de uma seita destrutiva. E você que está lá dentro tem todo o direito de ficar. Mas você também precisa respeitar o direito das pessoas de não quererem ter nada a ver com a tua seita. Tá, meu querido da história de hoje?
do depoimento de hoje. É por isso que você vê tantas similaridades entre o mormonismo e testemunho de Jeová. Tratam-se de seitas, de acordo com o Steven Hassan. Tá bom? Então tá, meus queridos. Abre o olho para você ser feliz e religioso e espiritual e ter um relacionamento saudável com Deus. Você não precisa necessariamente se sujeitar ao controle mental dessas seitas que com certeza vão arrancar de você muito mais do que você gostaria. E vão tomar conta da tua vida num nível que quando você se der conta, talvez seja tarde demais. Porque agora para você sair, você vai pagar um preço muito alto. É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.